está ao vivo, Raimundaço, vai trazer agora os detalhes. Raimundo, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos trazer a atualização deste caso, que eu tenho certeza, Raimundo, que você vai fazer várias reportagens sobre este assunto, porque, como nós já adiantamos na primeira matéria, é uma investigação complexa, com diversas ramificações, com esquema elaborado, segundo a polícia, de lavagem de dinheiro, e que há uma tendência de aparecer novos indiciados, investigados neste trabalho realizado pela polícia. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, são os desdobramentos da Operação Jogo Sujo, que foi deflagrada ontem, prendeu 11 pessoas, entre elas o Bruno, o Bruninho, né, o influenciador digital, que é acusado aí de lavagem de dinheiro fazer uso de jogos eletrônicos, aquelas rifas digitais para angariar recursos aí, recursos que não eram declarados legalmente e que acabaram despertando o interesse da polícia e que começou a fazer essa investigação no ano passado. Agora, essas investigações resultaram no fato de que Bruninho, Ítalo Bruno, no meio de todo esse processo de lavagem desse dinheiro, também fazia isso para uma organização criminosa. Em cerca de um ano, pouco mais de um ano, ele movimentou mais de 4 milhões de reais. Dona Sabia te presentou, viu, bebê? Na tarde de ontem, o influencer Ítalo Bruno foi levado para a central de flagrantes e disse estar passando por uma aprovação. Aqui vai servir de aprovação para mim, eu vou votar forte. O influenciador digital está preso preventivamente pelos crimes de realização de jogos de azar, ocultação de patrimônio, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O esquema era mantido com a realização de rifas pela internet. Aquela palavrinha que vocês amam, né? Apenas 8 centavos! Segundo as investigações, em cerca de um ano e meio, Ítalo Bruno movimentou mais de 4 milhões de reais com sorteios. Os investigadores da Delegacia de Repressão aos Crimes de Internet conseguiram provas de que Ítalo Bruno também usava o esquema para lavar dinheiro de uma facção criminosa. Essa operação denominada Jogo Sujo, ela teve seu início no mês de julho, agora de 2023, e ela visou exatamente adentrar nos bastidores desses jogos de azar. O nosso intuito e a nossa investigação, ela conseguiu encontrar indícios de lavagem de dinheiro desses jogos de azar, que muitas das vezes na superfície as pessoas acham que é inofensivo, mas quando a gente aprofunda a investigação, nós mergulhamos nas profundezas aí desse jogo, nós percebemos transferência para organizações criminosas, lavagem de dinheiro, ocultação de bens de alto valor, de alto padrão, casas em condomínios de luxo. Ítalo Bruno foi preso durante a Operação Jogo Sujo, deflagrada nessa quinta-feira pela Polícia Civil do Piauí. Com ele, foram presas mais 10 pessoas. O influenciador digital estava sendo investigado desde julho do ano passado, quando a polícia começou a receber denúncias das irregularidades nas rifas. Ítalo Bruno chegou a anunciar o sorteio de uma casa de alto padrão com 2 carros na garagem. O que chama a atenção da polícia é que quem ganhava essas rifas nem sempre aparecia. Por isso, as investigações devem se estender aos ganhadores desses prêmios. Tem mais de 210 milhões de pessoas e apenas 35% dessas pessoas têm a sua moradia. E o que a gente percebeu foram várias discrepâncias bem nítidas, de patrimônio. Então, assim, a gente identificou lá que ele tinha uma renda declarada de R$2.000 e uma empresa cadastrada de R$1.000. E estava faturando quase 2 milhões em um período de 3 meses aproximadamente. Então tinha uma discrepância muito grande. Fora isso,
ainda a gente verificou que, até por meio dele mesmo, que ele mesmo divulgava vários artigos de luxo, né? Aí a gente descobriu também casa que comprou em condomínio de luxo, carro avaliado em quase R$1 milhão, motos de 1.000 cilindradas de mais de R$250 mil. Então a gente foi identificando essas discrepâncias aí e também foi identificando que quase nada disso estava no nome dele, que é uma prática muito comum na ocultação de patrimônio, que é a lavagem de dinheiro, né? E também outra coisa que causa estranheza nas rifas é que os valores são bastante baixos e os prêmios são bastante altos. As rifas são de centavos e você vê lá, por exemplo, uma pessoa que apostou 89 centavos ganha carro, casa, e aí a conta não fecha, né? Uma conta que não fecha e que, acima de tudo, acaba evidenciando a irregularidade desse tipo de aposta. A polícia vai agora continuar essas investigações, porque mais pessoas podem estar envolvidas aí nesse esquema, e a polícia quer saber também onde estão os ganhadores desses prêmios da rifa que era feita pelo Ítalo Bruno. Douglas. Olha, o Raimundo está aí com as imagens. Eu queria saber, Raimundo, só para a gente aproveitar aqui a oportunidade, porque a cada dia esse caso ganha mais interessados, né? Mais pessoas interessadas em saber o que realmente aconteceu. Então, Raimundo, eu queria pedir a você para, em resumo, nos explicar como esse esquema funcionava de acordo com a investigação da polícia. Ou seja, como esse esquema era operacionalizado para que essas pessoas obtivessem altos lucros. Ok, Douglas, esse esquema que era executado pelo Ítalo Bruno, ele é semelhante a muitos outros que existem, que estão aí sendo feitos nas redes sociais. Basta entrar em uma grande rede social que você vê lá os anúncios de pessoas que estão fazendo rifas, oferecendo prêmios como carros, como motos, e a cobrança dessas pessoas que participam dessas rifas é de apenas alguns centavos, 90 centavos, 50 centavos. O que acontecia? Esses prêmios eram oferecidos a essas pessoas, e esses carros, segundo a investigação, esses prêmios que o Bruno colocava para sorteio, eram comprados por ele em dinheiro vivo, tá? Então aí já começa uma irregularidade. Como é que ele comprava esses bens em dinheiro vivo? Certamente não havia o recolhimento de imposto, porque você comprar um carro de R$500 mil, automaticamente vai ter a necessidade de se pagar imposto. A polícia investigou para ver a legalidade desses processos de compra, e esse dinheiro arrecadado pelo Ítalo Bruno, dessas apostas que eram feitas, também não tinha declaração. Ou seja, o erário público, ou seja, quem tem a responsabilidade de fiscalizar, não sabia qual era o valor que era movimentado por esse influencer. E tudo isso aí, como disse o delegado, no fundo de todo esse esquema existe um conjunto de irregularidades. Então ele arrecadava esses dinheiros que eram depositados via internet, pagava esse prêmio, e só para se ter uma ideia que esses prêmios eram sempre de valores muito altos, casas de alto padrão, veículos caros, motos caras. E tudo isso, essa compra e essa negociação acontecia tudo de forma irregular. Não havia um recolhimento de impostos, uma prestação de contas para os órgãos fazendários. Então, tudo isso aí no fundo de toda essa situação, existia um conjunto de irregularidades. E esse dinheiro, segundo também apurou a polícia, existem indícios aí de que o Ítalo teria feito depósitos para várias pessoas, inclusive para pessoas que estão presas, que são faccionados,
Tem a história também de depósitos que eram feitos para pessoas de fora do estado do Piauí. Não se sabe de que forma que isso foi feito, se era um pagamento ou se era lavagem de dinheiro. Até está sendo investigado aí um depósito que foi feito para um jogador de futebol do estado da Bahia. Depois esse jogador devolveu esse dinheiro para o Ítalo, ou seja, tudo evidenciando um esquema de lavagem de dinheiro que era feito por ele e, claro, dinheiro esse retirado dessas apostas ilegais que eram feitas pela internet. Mundinho, não é pouco dinheiro não, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Basta a gente olhar aí no conjunto de bens que foram apreendidos pela polícia. Carros caros, motos caras, imóveis que ele já tinha aí registrado no nome da família, mas que o esquema não foi tão perfeito que acabou sendo descoberto pela polícia. Volta a tocar nessa tecla, que é, Raimundo, a vaidade, como nós já falamos aqui. Não é? Se você observar, seja falando golpista, criminoso, os maiores criminosos desse país, por exemplo, os grandes traficantes desse país, os grandes chefões do crime, esses chefões não aparecem, nem tem rede social, nem tem rede social. Não aparecem em grandes festas, não promovem grandes festas, seja quando vão comemorar algo ou fazer um evento, eles fazem inclusive fora do país, vão para outro país. Então, a regra, se você cobre polícia há muitos anos, sabe disso, a regra, nesses casos, é discrição. Ser discreto, para não chamar atenção, tal. Aí você vai e a pessoa envolvida em todo esse esquema criminoso é um influencer. Ou seja, ele vai, pega o resultado, segundo a polícia, de todo o esquema criminoso e dá publicidade através das redes sociais. Quer dizer, não dá para entender isso. E aí facilita o trabalho da polícia. Vou dar um exemplo aqui, que o Raimundo também sabe, muito bem, que no período eleitoral é impossível, principalmente, Raimundo, quando a gente considera uma eleição municipal, no caso do Piauí são 224 eleições, porque são 224 municípios, em cada um deles vai ter eleição, são 224 realidades diferentes, e cada uma delas com candidatos a prefeito, candidatos a vice-prefeito e candidatos a vereador. Imagine só o total de pessoas concorrendo neste pleito eleitoral. Aí você pergunta, o Tribunal Regional Eleitoral tem condições de fiscalizar um a um? Impossível, Raimundo. Nem o TRE do Piauí, nem o TRE do Rio Grande do Sul, nem o TRE do Ceará, nem o TRE do Acre, nem o Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí existe uma comissão que faz um trabalho de investigação das redes sociais dos candidatos. E muitas ações são propostas pelo Ministério Público Eleitoral através desse acompanhamento nas redes sociais. Para você entender como isso acontece. Ora, o candidato vai até um determinado povoado, uma determinada localidade e faz um evento. E ele registra aquele evento, imagens, fotografias, e na hora de investigar as contas, a Justiça Eleitoral observa a documentação, onde ele diz que foi gasto X reais. Só que pelo que se viu nas imagens e nas fotografias, aquele valor declarado não cobre aqueles gastos. Então gera uma investigação, e aí a Justiça Eleitoral consegue provar que houve ocultamento de caixa 2, houve caixa 2. Então as redes sociais hoje são uma fonte também de investigação por parte da polícia, precisa entender isso. E aí, nesse caso, eu não sei exatamente se foi só isso, mas se não foi só isso, tudo que nós mostramos de rede social ajudou muito a polícia, imagina, Raimundo, ajudou demais a polícia a encontrar o investigado e a conseguir materializar, através da investigação, todas as provas obtidas até agora. Pois é, ajudou muito, foram 6 meses aí de investigação e, como disse aí o delegado, ele tinha uma empresa onde declarou ter um patrimônio de R$1.000 e ter o rendimento de R$2.000. Só que por mês, segundo a própria polícia, ele faturava R$200.
2 milhões de reais. Chegou a faturar 2 milhões de reais em um mês. Então, como diz a Polícia Civil, a conta não fecha. E foi isso que acabou atraindo a atenção da polícia, que investigou e acabou descobrindo as irregularidades e a prática criminosa. Acompanhou aí o Raimundo Lima, como eu disse, continua no caso, e nós vamos trazer todas as atualizações, porque, obviamente, nesses casos, é preciso entender um outro aspecto, Raimundo, que nós estamos falando dos acusados, mas tem vítimas também. Sim, tem vítimas. Como já foi colocado, a polícia está em busca dos ganhadores desses prêmios. Será que todos receberam o seu prêmio? Já existem aí suspeitas de que algumas pessoas foram anunciadas como ganhadores, mas não levaram o prêmio para casa. Também se investiga até que ponto esses ganhadores teriam alguma relação com esse operador dessas rifas eletrônicas. Douglas. Raimundo, pelas informações e, como eu disse, o Raimundo continua no caso, a gente vai atualizar à medida em que as investigações avançarem.